Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Daniel, eu sou professor da disciplina de Algoritmos e Programação de Computador das turmas de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental da Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna. Tá? O ano é 2017 e estamos no segundo semestre. Ok? Tá. Antes de começar, eu queria falar um pouco sobre a disciplina de algoritmos, o que é um algoritmo. Tá? Do que se trata, qual a sua utilidade, qual a sua aplicação. É o que veremos na prática logo adiante. Mas, para ser mais breve, o algoritmo é uma sequência de passos ordenados finitos. Em outras palavras, tudo que exige uma sequência de passos organizados e que possui um fim. Ok? Basicamente isso. O objetivo dessa apresentação é apresentar um algoritmo para avaliar e classificar um triângulo. Tá? Ou seja, veremos na prática um algoritmo para avaliar a condição de existência de um triângulo. O algoritmo ele vai verificar através de uma condição lógica se através dos dados informados um triângulo ele é formado, ou se ele consegue ser formado. E caso essa condição seja satisfeita, o algoritmo vai classificar esse triângulo em escaleno, equilátero e isósceles. Tá? É um algoritmo bem simples, bem básico mesmo, apenas para nível de aprendizado e compreensão. Nesse slide eu apresento aqui um problema, uma ilustração de podemos ver um triângulo com seus respectivos lados, no caso o lado A, lado B e lado C. Porém precisamos antes, através de algumas regras, verificar se através dos dados informados para cada lado, se realmente há condição de formar um triângulo. E a partir daí criaremos um algoritmo para dar essa solução para isso. Portanto, de modo geral, para que um triângulo seja formado, é necessário que um lado seja sempre menor que a soma dos outros dois lados. Tá? Então, a gente pode observar nesse exemplo aqui, eu tenho o lado A, lado B e lado C. Ok? Porém, eu tenho valores atribuídos aqui para cada lado. No caso, A vale 2, B vale 2 e C vale 5. A princípio, a gente poderia classificar ele como um triângulo, tá? Mas a gente pode observar, de acordo com a regra geral, que quando eu tenho que A vale 2 e B vale 2, a soma deles é menor do que o lado C. Até aí tudo bem. Tá? Eu vou dizer que o total aqui dá 4 e esse lado aqui ele tem um valor de 5. Então, formaria um triângulo. Porém, o lado C ele tem um valor de 5. 5 não é menor que a soma de A mais B. Tá? Então, teoricamente, ele não formaria um triângulo. Então, só para fixar, eu tenho que A vale 2, B vale 2 e C vale 5. Tá? Então, tenho que A valendo 2, C e B valeria 7. Então, A é menor do que a soma de B mais C. O mesmo acontece com B e C. Tá? A é menor do que a soma deles dois. No próximo slide, a gente pode observar o seguinte. Para dar uma solução para ele, para verificar essa condição, existem milhares na internet. Tá? Eu cheguei numa bem simples aqui, essa condição para avaliar cada lado. Tá? Vamos usar aqui os operadores relacionais, mais os aritméticos, e os operadores lógicos. Então ele vai verificar um lado, analisar um lado, comparar com o outro, e à medida que ele for calculando, ele vai passando para o próximo. Okay? Então ele tem que verificar todos os lados. Por isso eu tenho que, se A for maior do que B mais C, ou B for maior do que A mais C, ou C for maior que A mais B, ele não formará um triângulo. Nesse caso aqui, C ele é maior do que a soma de A mais B. Então ele vai saltar para essa condição e vai dizer que ele não forma um triângulo. Tá? Com isso a gente conclui essa apresentação, a parte teórica. Apesar de básico, o algoritmo atendeu o que se esperava, tratando de forma simples, objetiva e eficiente ao problema proposto. Tá? Essa é a parte teórica. Então eu quero mostrar aqui a parte prática. Tá? Eu vou minimizar aqui. E na parte prática nós vamos usar a ferramenta Portugal Studio, que é uma ferramenta desenvolvida pela Univale, é uma ferramenta para quem está começando na programação. Eu preferi usar ele porque ele é mais simples, lembrando que ele não gera um arquivo binário, ou seja, ele não gera um programa, é apenas para aplicação da lógica, tá? Da aplicação dos conceitos de lógica de programação. No nosso caso, ele vai atender muito bem. Se caso você queira portar para uma outra tecnologia, como o próprio C, C++, Java, PHP, fica a seu critério. Mas aqui o objetivo seria a lógica, tá? Então, vamos começar. Bom,
já passamos por toda aquela parte a parte conceitual de compreensão de declaração de variáveis, né? Como declarar, como atribuir, conceitos de entrada e saída de dados. Aqui vamos apenas explicar. Eu vou deixar linkado na descrição do vídeo todas as referências que eu usei até chegar aqui a essa conclusão. Existem inúmeras soluções para isso, mas no nosso caso eu vou apresentar aqui um modelo mais básico para isso, tá? Então, observando lá o nosso exemplo do nosso triângulo, eu tenho aqui 3 lados, ok? Lado A, lado B, lado C. O usuário ele vai informar um valor para cada variável dessa. Então já podemos identificar 3 variáveis. Eu vou usar para cada variável um tipo de dado inteiro, tá? Mas você pode usar qualquer outro tipo de dado numérico. E eu vou identificar como lado A, lado B e lado C, ok? Então tenho aqui a declaração das variáveis. O mesmo processo, tá? Daí agora eu quero enviar uma mensagem para que o usuário informe os valores para cada lado desse triângulo. Tá? Então eu vou usar a função escreva, que é uma função de saída de dados. Tá? Ele só vai escrever uma mensagem na tela. Eu vou pedir para que ele entre com as medidas de cada lado. Tá? Eu vou usar aqui o parâmetro /n para que ele salte uma linha e não fique escrevendo ali um próximo do outro. Vou usar a função layer e aqui eu vou passar cada variável que eu declarei, no caso lado A, lado B e lado C. Então, lado A, lado B, lado C. Recomendo que à medida que você for escrever no seu algoritmo, que você vá executando para evitar maiores erros, tá? Então, vou pedir para que ele teste aqui, tá? Então, entre com as medidas de cada lado, tá? Então, vou colocar aqui 1, 1 e 1. Ok, está funcionando. Vou só corrigir aqui, ó. Vou colocar medidas para cada lado, tá? Então agora a gente vai começar a testar. Eu apresentei a solução, uma das soluções seria verificar cada lado para certificar de que realmente ele forma um triângulo ou não. Lembrando que se caso ele formar um triângulo, essa condição aqui, ó, ela não foi satisfeita, então ele vai saltar para as próximas condições, que é a parte de classificação do triângulo. Óbvio, se ele não forma um triângulo, eu não tenho como classificá-lo, tá? Então, eu vou usar a primeira condicional. Usando o comando se, ok? Eu vou passar aqui as informações, as condições. Então, se lado A for maior do que a soma de lado B com lado C, legal? Então, se o lado A for maior do que a soma de lado B com lado C, então ele não forma um triângulo. Porém, eu preciso verificar os outros lados. Então, vou colocar aqui, se lado B for maior do que a soma de lado A com lado C, mesmo processo, ele também não forma um triângulo. O mesmo vai acontecer com o outro lado. Então, lado C for maior que lado A mais o lado B, também não forma um triângulo. Então, vou pedir para que ele execute uma ação que será uma mensagem informando que ele não forma um triângulo. Tá? Não forma um triângulo. Ok? Vamos testar. Eu vou usar aqui os mesmos valores dados no exemplo. No caso, A vale 2, B vale 2 e C vale 5. Executando a nossa IDE. Então, lado A, 2, lado B, 2 e lado C, 5. Então, ele vai me dizer que não forma um triângulo. Ok? Paramos por aí? Não, porque eu preciso classificar caso ele forme um triângulo. Então, eu preciso que ele salte essa condição. Então, logo abaixo da primeira condicional, eu vou entrar com a condição oposta, né? Então, ó, se não, vou abrir e fechar chaves e vou testar a segunda condição para que ele classifique o triângulo. A primeira classificação, né? Ele formou um triângulo, eu quero que ele diga que esse triângulo ele é equilátero. Para que o triângulo seja equilátero, todos os lados terão de ser iguais, ok? Então, se lado A for igual ao lado B e lado B for igual ao lado C, eu tenho que este triângulo ele é equilátero. Triângulo equilátero.
ok? Lembrando que, para não confundir este operador, tá? Esse aqui é um operador relacional, tá? Se você colocar apenas um igual, ele passa a ser um operador de atribuição, e isso vai gerar aqui um erro de lógica, porque ao invés dele comparar o lado A com o lado B, ele vai atribuir um valor a outro, tá? Então, por isso, é um operador de atribuição. Nesse caso, é um operador relacional, ou seja, ele está comparando os lados, né? E, seguindo a lógica, o lado A foi igual ao lado B e o lado B foi igual ao lado C, obviamente o lado A será igual ao lado C. Portanto, ele será um triângulo equilátero. Ok? Paramos por aí? Não. Então, vamos lá. Se não, se eu tenho que se lado A foi igual ao lado B, ou lado A foi igual ao lado C, ou lado B foi igual ao lado C, eu tenho que esse triângulo ele é isósceles, porque eu tenho dois lados iguais. Então, vou informar, usando a função escreva, que este triângulo é isósceles. Tá? Só corrigir a pontuação. Isósceles. Ora, se eu tenho que o meu triângulo, se os três lados forem iguais, eu tenho que ele é equilátero. Tá? Se eu tenho dois lados iguais e um lado obviamente diferente, eu tenho que ele é isósceles. Se ele não é equilátero, muito menos isósceles, ele só pode ser escaleno. Então eu tenho que escreva triângulo escaleno. Ok? Então, com isso, vamos testar o nosso algoritmo. Eu vou entrar com os primeiros valores. 1, 1 e 1. Então, tenho que o triângulo é equilátero, todos os lados iguais. Eu tenho aqui 2, 2 e 1. Eu tenho que o triângulo é isósceles. Tá? 1, 2 e 3. Então, tenho que o triângulo é escaleno. Voltando só para chamar a atenção, uma observação muito importante, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 2, 2 e 1. Tá? Ele me diz que o triângulo ele é isósceles. Então, muita atenção nesse momento, porque no exemplo dado no nosso slide, na nossa apresentação, eu dei dois lados iguais e um diferente. Porém, eu tenho aqui um lado, ele tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois lados. No nosso caso, do exemplo, eu disse que um lado valia 5. Tá? Então, se eu somar 5 com 2, eu tenho 7, certo? Então, 7 é maior do que 2, então ele não forma um triângulo. Nesse caso, eu tenho que 2 e 2, 4. 1 é menor do que 4. Tá? O mesmo acontece aqui, ó. 2 e 1, 3. 2 é menor do que 3. Então, portanto, ele forma um triângulo isósceles. Okay? Então, muita atenção, tá? Na formação desse triângulo, na classificação dele, na condição de existência desse triângulo, tá? Que a depender disso é quando a gente passa a classificar ele ou não. Tá? Então, com isso nós chegamos ao final dessa apresentação e dessa videoaula. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas e sugestões, pode deixar aí nos nossos comentários. Até a próxima. Falou!